Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula, a mais um módulo da nossa pós Gestão e Custos em UAM. Bom, o tema de hoje, o nosso módulo é sobre produção e prática, como gerenciar e otimizar a UAM, a produção como eixo central na UAM. Este foi o tema que eu decidi trazer para vocês, tá bom? A produção como eixo central na UAM. Para quem não me conhece, eu sou Camila Oliveira, sou nutricionista, sou pós-graduada em gestão de unidade de alimentação e nutrição, estou cursando pós-graduação em consultoria e assessoria de alimentos, sou fundadora do Nutrem UAM, diretora da Adequa Master, a minha empresa de consultoria, coordenadora do MBA em gestão e custos em UAM. Estou muito feliz em poder estar aqui mais uma vez com vocês para poder partilhar e falar sobre este tema, né? Sobre esses temas do nosso dia a dia. Bom, uma frase de impacto para vocês. Quem domina a produção, domina o UAM. Eu tenho certeza que muitos e muitas aqui já se sentiram perdidos em meio ao caos. Eu sempre trago essa fala para vocês. Nós precisamos entender que a produção, ela é o coração da UAM. Se ela não funciona bem, todo o resto desmorona, tá bom? Então, a UAM, como um sistema integrado, a gente precisa ter este olhar. A gente precisa pensar em quê? Entradas, processos e saídas. Por que entradas, Camila? O que entra dentro da minha UAM? Insumos, a minha equipe, equipamentos, infraestrutura, cardápio. Quais são os processos que eu preciso pensar? Pré-preparo, preparo, montagem, distribuição e higienização. Lembrando que isso aqui é muito mais amplo, tá? A gente só está trazendo assim um ponto de apoio para vocês. E saídas, o que eu preciso pensar em saídas? Refeições seguras, clientes satisfeitos, custos controlados e reputação. A gente tem falado muito em reputação, né? O que ocorre? Aqui na minha cidade, para quem não sabe, eu sou de Goiás, nós estamos tendo assim muitos casos de apreensão e nós vamos ter agora um módulo onde nós vamos falar de custo, da parte de qualidade novamente, né? Então a gente precisa entender muito bem isso aqui, né? Sobre refeições seguras, clientes satisfeitos, custos controlados e reputação. De nada adianta, gente, eu ter uma estrutura maravilhosa se eu coloco em risco a vida do meu cliente, né? Se eu não garanto o mínimo de qualidade do alimento. Então, a gente precisa ter essa atenção. O que eu ia falando para vocês é que aqui em Goiânia, esses últimos meses, nós estamos tendo muitos casos de apreensão de alimentos, né? De estabelecimentos sendo fechados, enfim. E é algo assim que nos assusta muito, porque eu sempre falo nos lugares onde eu vou. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Então, a gente precisa trabalhar para que não. Então, quando a gente fala em UAM, quando a gente fala em gestão, em custos, não é falar apenas sobre custos, não é apenas sobre qualidade, sobre segurança alimentar, enfim, a gente precisa entender de tudo um pouco e fazer e sugerir. Vocês vão ver aqui à frente que eu vou colocar um maestro, né, nutricionista como maestre ou nutricionista como maestro, e de fato é o que nós somos. Então, se a entrada não é bem feita, todo o sistema sofre. Uma falha no processo gera um impacto direto na saída. Tá. Vamos falar agora sobre o papel estratégico do nutricionista, da nutricionista, do executor a gestor. Eu sempre trago essa fala para vocês. Planejar e organizar a produção. O planejamento, ele evita o desperdício. O nutricionista deve pensar no cardápio, quantidade, cronograma e prever gargalos. Se não há planejamento,
a produção vira apenas apagar incêndios. E quem quer viver de apagar incêndios, né? Acredito que ninguém aqui. Distribuir tarefas e dimensionar a equipe. Então, cada colaborador precisa ter sua função clara, que por muitas vezes eu trouxe para vocês sobre os mapas de produção. Será que a gente quer chegar na nossa unidade e que os nossos colaboradores, imaginem só, todos os colaboradores atrás da gente para saber o que é que eles precisam fazer naquele determinado dia. Então, se eu tenho um planejamento, se eu tenho organização e lá na sexta-feira eu já planejo para outra semana, né? Considerando que eu vou deixar mapa de produção, cardápio, pré-preparo, tudo nas áreas corretas, tudo explicado. Nenhum colaborador vai precisar ficar me perguntando, às vezes vai perguntar para tirar dúvidas. Então, não pode haver sobreposição de papéis ou zonas sem dono. A gente precisa entender isso, né? Quem faz tudo não faz nada. Enquanto um grupo cuida do pré-preparo, outro foca na cocção e outro foca na montagem, tá bom? Então, monitorar a qualidade e indicadores. Nós tivemos uma aula recentemente sobre indicadores e nós já subimos a planilha para vocês. Caso alguém não consiga acessar, nos avise para que a gente possa estar liberando, né? Então, nós precisamos entender que o nutricionista deve acompanhar temperatura, sobras, rendimentos e produtividade. Indicador, gente, é o termômetro da gestão. Sem medir, não se melhora. A gente precisa ter isso muito forte, muito claro na nossa cabeça, tá? Tomar decisões rápidas e assertivas. Então, atrasos, falhas de insumos ou problemas de equipe são comuns. A gente sabe que é, mas o diferencial é resolver com clareza, né? Sem travar o processo. Então, meu colaborador fechou, falhou, faltou, é já ter em mente ali, peraí, se faltou, quem que eu vou remanejar, né? Ah, atrasou mercadoria. Peraí, se atrasou, como que eu vou resolver isso? Então, a gente precisa ter essas estratégias para, de forma nenhuma, travar o processo, tá? Decidir trocar uma preparação que atrasou ou outra já adiantada. Então, por exemplo, a minha carne do almoço de amanhã não chegou, mas a do jantar já está pronta. Fiscal, estou com esse problema com o fornecedor, eu posso utilizar a carne do almoço de amanhã, ou que seja do almoço do jantar de amanhã, ou do almoço do dia seguinte, porque talvez as quantidades são diferentes, e remanejar este cardápio. Então, é assim que a gente resolve as coisas, não é no desespero, não é na falação, não é não fazer, é tentando resolver da melhor forma possível. Se o estoque falhar, o planejamento cai. Se a distribuição atrasar, o cliente reclama. Tá bom? Certo até aqui? Então, um outro ponto importante é integrar produção, compras, estoque e distribuição, né? Reforce que nós precisamos entender e precisamos reforçar para os nossos colaboradores que nós, nutricionistas ou nós, gestores, né, nós não trabalhamos de forma isolada, nós precisamos alinhar o cardápio com as compras e o estoque e garantir que a refeição chegue no tempo certo, precisa estar tudo alinhado, né? E aí eu vou falar novamente essa frase para vocês. Se o estoque falha, o planejamento cai. Se a distribuição atrasa, o cliente reclama. Não servir a refeição não é uma opção para nós. Então, aqui é a imagem que eu falei para vocês, né, do nutricionista como executor, de executora gestora aqui como maestro. Então, vem aqui, planejar e organizar a produção, distribuir tarefas e dimensionar a equipe, monitorar a qualidade de indicadores, tomar decisões rápidas e assertivas, integrar produção, compras, estoque e distribuição.
O nutricionista é o maestro da cozinha. Sem liderança, a orquestra desafina, tá bom? Aqui, vamos falar agora sobre impacto da produção na qualidade e custos, né? O que a gente precisa entender? Produção bem gerida e produção mal gerida, má gerida, né? Essas duas comparações. Refeições seguras, certo? Padronização, menos desperdício, custos controlados. Na outra, eu já tenho atrasos, falhas sanitárias, sobras elevadas e custos ocultos. O que a gente precisa entender? Cada grama desperdiçada é custo. Cada prato mal servido é perda de imagem. Gente, essa semana eu fui almoçar, né, num restaurante e assim, zero padronização. Por quê? Porque ao chegar lá, nós pedimos um filé de frango, à parmegiana, e meu namorado pediu também. E assim, eu falei, vem, traz o meu com menos arroz. Então, eles mandaram com menos arroz. Eu entendo assim, se eu pedir menos arroz, a porção de carne precisa ser a mesma. Eles colocaram o dobro de carne. Deveria estar achando bom, mas é hábito nosso já ter este olhar, né? Voltado, este olhar preocupado, né? E entender que é preocupante, que quando a gente tem processos, isso não acontece. Se eles têm ali uma forma correta de pesar, padronizar, tudo isso não vai acontecer. Aqui nós já falamos, né? O AN funciona como um sistema integrado, não tem como fazer algo e não estar ligado a outro ponto, tá? Nutricionista é gestor da produção. Produção organizada impacta na qualidade e lucratividade. Então, o que eu quero falar mais um pouco para vocês aqui, né? O que a gente precisa entender? A gente precisa entender sobre qualidade mais eficiência, que significa o quê, pessoal? Economia, tá? E aí, quando a gente fala disso aqui, é algo que a gente precisa ter muito certo a diferença entre uma one e outra one, que a gente precisa ter, de fato, assim, as rédeas da nossa cozinha, tá? Para que a gente possa, de todas as formas, evitar problemas, para que a gente consiga aí, de todas as formas, evitar qualquer tipo de gargalo, né? Então, eu estou aqui com algumas anotações que eu fiz e eu quero falar com vocês sobre isso, né? Que é muito importante. Por quê? Porque quando a gente não gere a nossa produção da forma correta, quando a gente não tem padronização, quando a gente não usa os indicadores de forma correta, a gente não controla custos, a gente tem muito desperdício. Então, eu sempre falo o que para vocês? Façam os controles corretos, né? Seja o executor, seja gestor da sua unidade, né? Planeje e organize a sua produção. Então, a gente já tem aqui aulas sobre rotinas, a gente tem aqui informações sobre como distribuir essas tarefas, como dimensionar a sua equipe, crie rotinas para a sua equipe, monitore a qualidade de indicadores. Não é sobre apenas ter papéis e planilhas, a gente precisa executar e fazer, né? A parte de tomar decisões rápidas e assertivas. Tenha planos de ação para ser assertiva ali no momento. Ninguém está ali para ficar esperando, né? E entender que produção, compras, estoque e distribuição estão totalmente intercalados e ligados um no outro. Esses processos, eles não se separam, tá bom? Então, eu finalizo aqui essa pequena introdução. Agora, na próxima aula, nós já vamos falar sobre alguns outros assuntos importantíssimos, né? E muito legais. E eu espero que vocês tenham gostado.